Começa agora o segundo bloco do Visão Técnica, hoje sexta-feira, dia 20 de maio. Tenho aqui comigo o trader profissional Wagner Caetano. Agora no segundo bloco a gente combinou de... Bom, a gente vai passar pelas blue chips como sempre, né? Petrobras, Vale. E depois a gente passa por aquelas ações que você falou que estão na sua mira. Excelente. Vamos começar de Petrobras? Vamos lá. Petrobras, quando a gente fez aquele trabalho aqui no dia 6, né? A ação... ela estava nesse patamar, tinha fechado a 10,08. E eu comentei na época que a Petrobras, qualquer repique no papel, uma alta, alguma coisa nesse sentido, valeria uma venda. E o que ela fez? Justamente esse cenário. Ela chegou a repicar até 10,50, abriu venda porque fez aqui um candle chamado de enforcado, seguido por um candle, um Marubozu baixista depois, no mesmo nível dele, pode ser considerado uma pinça de topo. E ela fez exatamente aquilo, ela caiu, uma queda interessante daquela sexta-feira para cá. E o que chama atenção na Petrobras? Eu tinha traçado aqui uma linha de tendência de alta, dizendo que era um ponto decisivo, e ela perdeu. Ela perdeu no dia 16, fez um pullback no dia 17, não conseguiu adentrar essa linha de novo. E as médias se cruzaram para baixo. Hoje a Petrobras testou esse ponto aqui como resistência, que é os 9,39, que eu tinha comentado que era suporte, sentiu muito o ponto, fechou na mínima. Então, quer dizer, a venda predomina na Petrobras nesse momento. Então, tem uma presença vendedora muito clara no papel, né? Só que se olha por outro lado aqui, tem vários suportes. Ó. Tem suporte aqui 9,07, tem suporte 8,65, tem suporte aqui nos 8,50, né? Depois tem suporte aqui nos 8,17. Por isso que o mercado está complexo. Ele está no momento de decisão que ele está em região de suporte nos ativos também, não só no índice, mas os vendedores estão no comando. Pode reverter. E ativos de peso, né? Pega uma Petrobras. Mas o alvo da queda da Petrobras seria o quê? Eu acho que o primeiro alvo foi atingido, né? 9,07, daí ele veio para o segundo aqui, que seria 8,65. 8,65 bateu milimetricamente ontem. Então, por exemplo, se tivesse uma venda na Petrobras, seria zerado aqui. Agora, perdeu o 8,65, tem um ponto aqui que é o 8,50 e até o 8,17. Mas, teoricamente, ela bateu nos 8,65, seria um alvo natural. Mas médias estão cruzadas para baixo, perdeu o LTA, está com viés vendedor. Interessante para venda? Eu acho que a venda boa foi lá em cima, ou na perda da linha de tendência. Né? Quem vende pode ver a ação buscar essa região das médias ou até essa linha de novo e tomar um susto. A venda boa foi lá em cima. Eu acho que quem está vendido, se abrir caindo, deve recomprar pelo menos a metade e colocar o lucro no bolso. Pelo menos uma parte. Mas o viés é vendedor, só que está numa região de suporte. Se tiver sinal de reversão, oportunidade de compra. Se, por exemplo, perde a mínima aqui na segunda-feira, 8,65, aí a venda acelera. Né? Pode ir para essa região de 8,17 ou até para cá. Ó. Pode ir para 7,41, por exemplo, tem gap aqui para fechar. Ó, né? Então, o viés ainda tem pressão vendedora dominante. E no caso da Vale? A Vale, para fazer uma recapitulação, né? Quando nós fizemos a leitura da Vale, foi nesse dia aqui, ela tinha fechado a 13,52. Eu afirmei com muita tranquilidade e convicção que era venda. É que assim, tem situações que para você emitir uma opinião, uma leitura e operar é difícil. Tem situações, por exemplo, hoje é difícil fazer uma leitura para o mercado para a semana que vem. Naquela situação era muito fácil, né? Era fácil porque a gente tinha essa situação aqui, ação no suporte 13,07. Nós tínhamos uma linha de tendência. Só que nós tínhamos aqui uma figura, que depois deu até polêmica na análise, que é meio que um ombro, cabeça, ombro, misturado com M, com o segundo ombro mais baixo, mas é figura de venda, é isso que importa, não importa assim. Exatamente. Padrão. Nós tínhamos dois gaps aqui que estavam amarelos abertos, que agora estão azuisinhos fechados. Então, você tinha dois gaps abertos, você tinha ombro, cabeça, ombro, tinha sinais de topo. Aqui era uma venda fácil, né? Então, para quem vendeu ali, a ação está 11,39 sobre um suporte, assim como está a Petrobras e como está o índice, né? Esse suporte é esse fundo aqui, ó, 11,60. Ela fechou um pouco abaixo, é a mesma coisa da Petrobras. Tem domínio vendedor, né? Mas eu não sei se é interessante abrir uma venda agora. Aparentemente ela vai buscar aqui os 10,76, 11 reais, mas
É o mesmo sinal que o Ibovespa está emitindo também agora. Exato, o Ibovespa ele nada mais é que uma média de ações que o compõe. O Ibovespa futuro é o Ibovespa operado em forma de contrato. Então, se o Ibovespa está sobre suporte, os ativos também estão. Agora, perdeu o suporte, o mercado vai para baixo, né? Então é ponto de decisão. É só observar atentamente, dá para operar tranquilamente. Agora, montou sinal de fundo, subiu na segunda, oportunidade de compra, né? Vamos só fechar das blue chips, falar de Itaú? Vamos. TUB 4, assim como o setor bancário, nós, quando fizemos a leitura aqui também, foi nesse dia, né, no dia 6. A ITUB, ela subiu, depois entrou uma forte pressão vendedora. É uma figura esquisita, mas tem ombro, cabeça a ombro também, com mais de uma cabeça e mais de um ombro. Se você for circular mesmo aqui, se você for seguir à risca uma leitura aqui de figura, você teria aqui um primeiro ombro, você teria aqui um ou dois ombros, né? E assim como o Ibovespa também, você teria aqui o segundo ombro, né? Onde é que está a reta pescoço dessa figura? A coisa mais subjetiva na análise gráfica é achar neckline de ombro, cabeça a ombro. Você vai falar para 10 pessoas, cada um vai apontar num lugar. Então a gente poderia de repente apontar uma neckline aqui, ó, uma reta pescoço aqui, ó. Ela poderia, né? Ela poderia vir aqui, né? Talvez aqui faça mais sentido, mas é subjetivo, né? Então o mercado está, assim como o Ibovespa, lutando numa região importantíssima para definir o seu rumo de curto prazo. Médias cruzadas para baixo, fechou praticamente na mínima. O viés que prevalece é vendedor, mas a região é decisiva. Eu diria que hoje o mercado está 60% para venda, 40% para formação de um fundo e dar sinal de compra. Se na segunda-feira for um pregão altista, 70% para compra, 30% para venda. Se na segunda-feira for um pregão baixista, 70%, 75% para venda, né? E 30%, 25% para venda. A segunda-feira é um dia definitivo porque tem driver. Tem a equipe do Temer divulgando informações relevantes, tem a meta fiscal. Então, quer dizer, tem drivers, tem ingredientes para definirem o mercado para o restante da semana. No começo do programa você comentou que, por conta, né, da gente estar nesse ponto decisivo, poderia também abrir possibilidades de compra. Daí, essas compras, você acha que elas seriam abertas, então, a partir de terça-feira, depois do mercado deixar algum sinal ali na segunda? Se o viés é mais vendedor mesmo ou se é mais comprador? Eu acho que, de repente, até na própria segunda-feira, se o mercado já der algum sinal. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui o que eu tenho. O que eu tenho aqui de operações, por exemplo, e algumas situações interessantes. Nós temos vendas, por exemplo, lembra que eu comentei que a Croton, ela tem um padrão que chama cunha. Então, o dia que nós viemos aqui, foi esse dia, o dia 6, ela tinha fechado a 11,67. E eu comentei que, de repente, um repique, alguma coisa nesse sentido, daria venda em Croton, que nós estávamos vendidos, alguns reforçaram posição. E ela tem, por exemplo, uma inclinação de baixa, então uma operação que eu ainda mantenho, a maior parte do grupo, a gente está com médio de 11,85, 11,90. A gente está no lucro, a gente vai manter. Ela bateu nesse primeiro alvo, pode fechar o gap ou bater nos 10,22. Operação de venda que a gente mantém, está abaixo das médias. Uma outra situação, por exemplo, também que eu comentei na época, era uma venda em Telefônica, que não mudou muita coisa, porque o papel está de lado, mas com viés baixista. Agora perdeu esse suporte aqui na região de 40,70, ela busca 38,80, que é o objetivo inicial da operação. Agora, falando em compras, uma ação, por exemplo, como BB Seguridade, que é uma ação que eu tenho em carteira, eu compro sempre, é uma ação que, se o mercado tiver com viés comprador na segunda-feira, ela é muito interessante, né? BB Seguridade. Eu acho que é uma ação interessante. Se ela tiver um fechamento, por exemplo, acima de 27,80, 27,90, que é esse ponto aqui que gerou uma queda
em dezembro e janeiro e gerou um fundo depois que impulsionou a ação aqui no mês de abril, poxa, um fechamento acima de R$ 27,80, R$ 27,90, R$ 28 é uma compra clara, por exemplo, em BB Seguridade. Eu acho que é uma ação que tem que ficar no radar. Você pega, por exemplo, uma ação como a Ambev, ela veio com alguma coisa parecida com o canal aqui, mas não as retas são totalmente paralelas, uma ação mais tranquila, pessoal que gosta de posição. Ontem ela fez esse padrão aqui, que se chama Arame de fundo. Ela envolveu o candle, hoje ela subiu, depois acabou fechando um pouquinho de lado, não rompeu a máxima. Se, por exemplo, a Ambev superar essa região aqui e ela adentrar novamente esse canal, ou essa figura de alargamento, ela é compra. Por quê? Porque ela vai deixar de lado uma região de resistência, na região de 18,80, 18,90. Ela teria sido um rompimento falso dessa linha aqui. Geralmente o movimento contrário é forte e ela inclinaria para cima e romperia a média móvel de 21. É um setup, por exemplo, o mercado comprador na segunda-feira, Ambev é, por exemplo, uma ação interessante também. Então, Ambev, interessante. A própria Cielo, que eu comentei na semana anterior, se o mercado voltar a ter viés de compra, que inclusive vale a pena ir comprar fatiado essa ação, se o mercado tiver viés de compra, ela abre a oportunidade de entrada também, como eu comentei. No programa passado, né, você tinha comentado que ela poderia dar oportunidade de compra até para você mesmo colocar na sua carteira. Você chegou a encarteirar a Cielo? Eu não cheguei a encarteirar a Cielo. Algumas pessoas no meu grupo, sim. Algumas pessoas já tinham. E a Cielo eu tinha para mim já uma pequena quantidade, né? Mas algumas pessoas sim. Só que essas compras são pontuais. Então você divide, por exemplo, o capital que você tem para a Cielo em 5, 6 partes e vai comprando gradualmente para montar um bom preço médio, né? Então eu fiquei mais concentrado na operação com índice mesmo, mas algumas pessoas sim. A Alupar, que eu comentei também, ela ficou praticamente de lado, né? Ela subiu daquele momento que nós comentamos, que foi aqui no dia, ela estava a R$13, ela chegou a bater 14,05 e ela está praticamente no mesmo preço que a gente comentou. Ela é interessante também, do setor de energia, na minha visão é a melhor opção. Então a Alupar é bacana, Cielo... Uma outra que a gente comentou daquela vez foi Pão de Açúcar. Pão de Açúcar eu tenho a minha relação com o mercado é sempre uma relação transparente e verdadeira. Eu acho que eu tenho uma sina com Pão de Açúcar, porque a gente conseguiu pegar essa queda aqui comprados. Eu não minto para ninguém, todo mundo sabe que eu comprava. Eu estava com médio a 40 e poucos, deviação a 32. Aí, conforme ela começou subindo, comprava, o grupo comprando. E quando ela bateu nos 52,60, poderia ter saído com baita de um lucro. Eu segurei o papel e a ação fez um padrão aqui que parecia que ia fazer um ombro, cabeça, ombro invertido e caiu e eu tô no trade. Então, assim, a gente não acerta tudo, né? Pão de Açúcar é realmente a minha sina. É uma operação que, no momento que ela me der R$50 de lucro, eu vou vender e aí vou almoçar com dinheiro, porque assim, ela realmente tinha uma situação que parecia que era uma compra aqui, só que ela caiu pra caramba. É uma ação de qualidade. Se você olhar relatórios de bancos, assets, de research, de casas de análise, ela está sempre sendo recomendada, né? Só que ela não desenvolve. Então eu tenho ação ainda, tenho uma quantidade grande, inclusive, em carteira. Mas assim, quando ela entrar no patamar positivo, ela vai sair fora. Foi o que aconteceu comigo com o VEG, por exemplo. Eu falava do papel, ela subia, descia, eu não realizava lucro. Quando ela deu ali R$1.000 de lucro, eu vendi e nem olhei mais o papel. Inclusive, depois ela subiu. Então a gente não acerta 100%, acerta a maioria, mas é uma empresa de altíssima qualidade que vale a pena ter em carteira. Como aquela ideia nossa foi comprar para esquecer, então comprou, esquece aí, se começar a subir, compra mais um pouco e faz um médio que vale a pena. Só tem gap aberto para cima. Então, se tiver sinal de reversão, ela vai subir forte. E dessas opções de compra, seriam essas ou teriam mais algumas outras? Olha, eu tenho uma outra ação, Paula, que eu estou de olho também, que é de um setor complexo, mas é uma empresa que me agrada, do setor de construção. Eu gosto muito de Ezetec e Cyrela. A Cyrela eu estou de olho, ela está claramente inclinada para cima, com amplo espaço para subir, né? Há pouco tempo atrás ela estava 13,50. Então, assim, é uma ação que ela faz um padrão aqui que chama atenção. Então, é uma ação que está no meu radar.
Está no meu radar. Ela faz um padrão aqui que na verdade não dá para traçar um canal. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou apagar. É mais uma cunha, mas ela me chama atenção para uma posição na compra. Ela entrou no meu radar, eu comecei a observar o papel. Dá para a gente traçar uma reta aqui. Eu vou mostrar essa, vou mostrar mais uma. Então ela me chama a atenção, sim, né? Aqui não dá para traçar paralelo, então a gente vai na reta aqui e traça a cunha. Então ela tem uma qualidade muito grande, mesmo estando dentro do setor. Caiu muito, né? Ela saiu de 11,50, foi a 9,97. Compra em qual patamar? Ela seria a compra no momento que ela mostrar um candle de reversão, com a entrada compradora. Ela tem suporte aqui nessa região, tem nessa região aqui também, perto de 9,16, tem suporte no... Está claramente vendida, só é para comprar se tiver sinal de reversão. Mas pela qualidade dela, ela chama a minha atenção. Ela está no meu radar. Você comentou de EZTEC também, que seria uma outra opção. Vamos dar só uma olhada no gráfico? Vamos. Me chamou a atenção, nessa semana mesmo a gente conversou com o head de mercados da Eleven e foi uma ação que, por fundamentos, para ele, que teria muito a ganhar com essa mudança de governo. Uma ação um pouco fora do radar, mas que teria muito a ganhar. Então, pelo gráfico, eu também quero saber se ela seria uma opção. Perfeito. Primeiro a gente pode olhar o gráfico semanal. Você vê que é uma ação altamente depreciada, né? Que tem uma tendência clara de alta no gráfico semanal, ok? Essa ação foi eu emiti minha opinião aqui no começo do ano como uma compra para ganhar 30%, 40%, 50% quando ela rompesse essa linha no programa Na Mira do Trader. Então a compra boa, ela foi no pullback aqui nos R$11, mas aí ela subiu. Então quando uma ação sobe assim, geralmente ela tem alguns estudos, algumas retas, alguns canais que guiam. Os fundamentos são excelentes, são até melhores que da Cyrela. E a ação tem claramente aqui uma linha de tendência. Se eu traçar em cima aqui também, eu não sei se eu consigo traçar um canal, mas eu consigo traçar alguma coisa parecida. Praticamente um canal de alta aqui, né? E a ação, ela veio na base do canal. Então é uma ação que, assim como Cyrela, ela me chama atenção. Ela está na base de um canal e, por exemplo, o mercado comprador é uma ação de fluxo. O fluxo vai para ela vai subir. Então é uma ação, de repente se cai um pouco mais, vem num suporte aqui nos 14,50, vem num suporte nos 3. Em algum momento ela vai dar compra aqui, porque o papel tem ótima qualidade, assim como Cyrela, e está no meu radar também. E a outra que você tinha... A outra que eu acho ótima também é Grendene, né? Só que a Grendene, ela tem aquele perfil da Alupar, da Ambev, é uma ação que se movimenta de forma lenta. Então é uma ação que seria para aquele investidor realmente de longo prazo. Ela está formando um padrão de alta aqui, mas isso daqui vai demorar. É realmente uma ação com volatilidade histórica menor, mas como muitas vezes tem o perfil do investidor de longo prazo, para o investimento de longo prazo ela chama a atenção. Então ela está no meu radar, eu ainda vou avaliar um pouco melhor, mas a qualidade fundamentalista da ação que eu uso também é muito boa. A ação tem caixa, ela tem muito mais caixa do que ela precisa, administração sólida, é um excelente papel. Se ela rompe essa linha aqui de cima, na região dos 17, ela tem toda essa perna aqui para replicar. Isso daqui é uma mistura de triângulo com mastro bandeira, só que mastro bandeira não poderia ficar tanto tempo assim de lado, mas assim, ela tem chance de replicar essa perna. Então quem tem visão, por exemplo, de longo prazo para bater renda fixa, é uma boa ação. Dessas para comprar assim, mais a curto prazo, compra mais rápida, seriam as primeiras que a gente comentou, BB Seguridade, Ambev, Alupar e teve mais uma também que a gente tinha comentado. A Cielo, pode reforçar, que a gente comentou no outra visão técnica, então são ações... E Pão de Açúcar também, se der um sinalzinho de reversão ali, é uma ação excepcional também nos fundamentos. O problema, entre aspas, do Pão de Açúcar é que poderia estar valendo R$80, só que ela segue o seu controlador na França. O que acontece lá reflete aqui, é que nem Vale com Bradespar. Eu sei que a Bradespar não é controladora da Vale, ela tem ações em carteira da Vale, é uma situação diferente, só estou fazendo uma alusão. Da mesma forma que Bradespar reflete Vale, muitas vezes acelera um pouco uma queda, o Pão de Açúcar reflete o seu controlador francês, mas é uma ação com fundamentos excepcionais. Quando ela começar a subir, vai longe, só que eu estou deixando bem claro, quando ela entrar no lucro na minha carteira, eu vou cair fora, mas para quem quer fazer um trade rápido,
Se der sinal de reversão no mercado, no Pão de Açúcar na segunda, dá para entrar para ganhar 3, 4, 5% e me mandar bala também. E quem gostar do papel que fique. Eu fiquei um tempo com o VEG, não desenvolveu. Pão de Açúcar, quando ele está no lucro, eu vou vender também. Estou deixando bem claro aqui a minha opinião. Legal, Wagner. Bom, e no primeiro bloco a gente tinha comentado que você ia falar da operação com a Gerdau, né? Isso. Você, no último Visão Técnica, comentou que batendo R$7, você poderia pensar, né, em voltar a comprar o papel. Você voltou ou não? Não, eu não voltei. A Gerdau, eu não voltei por 2 motivos. O primeiro motivo, eu vou tirar aqui esse indicador de volatilidade histórica. Eu realmente comecei, ela voltou ao meu radar no 7, mas eu não entrei efetivamente. Quando nós viemos aqui, a ação estava nessa base aqui, possivelmente desenhando uma cunha ascendente. E ela tocou aqui essa base da cunha, inclusive tem alunos meus que estão vendidos em Gerdau, que eu comentei naquela época, né? No dia 6 eu falei, uma parte do meu grupo, eu particularmente não estou, mas uma parte tem venda, operação short na Gerdau e estão até agora. Alguns que não podiam vender mini contrato e tal, não quiseram vender a Croton, acharam que era um setor ou a Telefônica. Ela bateu na linha dessa cunha e perdeu a linha. Então, além do gráfico indicar uma queda, cruzou médias para baixo, não respeitou essa linha da cunha, teve aquele fundamento da operação Zelotes. Uma coisa foi quando eu montei a operação de compra, teve uma condição coercitiva, ponto. Agora, 19 pessoas foram indiciadas. Então, isso não deprecia totalmente a empresa, não vai cair para sempre. Mas, certamente, no curtíssimo prazo, haveria pressão vendedora. Então, ela continuou no meu radar, veio aqui no 6. Quando eu fiz o Na Mira do Trader, na segunda-feira, a ação estava tipo 6,60. 6,50, tem lá gravado. Então ela estava no 6,60, 6,50, o pessoal perguntando, professor, eu compro, você comentou que tinha um suporte no 6,45, ela está 6,60, 6,50, bateu lá, eu compro ou não? Falei, galera, antes do 6,08, eu nem olho o papel com viés comprador. Alguns alunos meus vão se realizar lucro aqui no 6,608. O 6,45 ela deve passar. No final do programa ela tinha buscado R$6. No final do programa, isso daqui na segunda-feira, tem gravado lá na mira, buscou 6,06. Então ela mergulhou. Ela não respeitou 6,08, continua em queda. Onde que ela veio? Perto desse fundo aqui no 5,53. Ontem ela bateu 5,63. Quer dizer, em algum momento a ação vai dar compra, mas no momento ela está inclinada para baixo. Alguns me perguntam ansiosamente. Eu acho o seguinte, quem está vendido em Gerdau, eu acho que deu. Ganhou na queda, bacana, é uma ação altamente volátil que pode cair ou subir 5, 6, 10% num dia. Então tá vendido, coloca o lucro no bolso. Agora, para compra, talvez ainda não seja o momento. Ó. Você vê, por exemplo, hoje ela subiu o volume fraco, muito abaixo da média. Ó. Então a ação subiu, só que o volume está diminuindo. Então a ação, e hoje, por exemplo, ela deu uma alta de 2,29, mas com volume fraquinho. Então ela voltou ao meu radar no 7, observei no 6,45, no 6,08, mas ainda não entrei efetivamente na compra. Em algum momento ela faz parte também, junto com aquelas empresas do meu radar, mas ela não tem um sinal claro ainda que me indique uma compra interessante na Gerdau. E quando eu começar a comprar, vai ser parcial. Vou comprar 10 mil ações, 20 mil ações, 15 mil ações, e vou novamente montar um preço médio para uma posição de médio prazo. Essa que é a minha ideia aí para o papel. Wagner, queria agradecer a sua presença aqui novamente no Visão Técnica, muito obrigada. E queria lembrar o pessoal também que a gente vai disponibilizar o link do curso. São 10 vagas, né, que São 10 vagas. Que estão disponíveis agora, até às 22 horas. A gente vai deixar o link na matéria para quem acompanhar o conteúdo gravado e para quem acompanhar ao vivo, o link está disponibilizado no nosso chat. Muito obrigada novamente, Wagner. E desejo a todos um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente volta com a nossa programação normal. Até mais. Até mais, pessoal. Um abraço.